Corrida para o futuro. Corrida para o futuro. Nossa jornada começa aqui. Eita! Hoje, vamos visitar as maiores e mais importantes cidades da China e testemunhar a revolução em tecnologia e robótica, fábricas, laboratórios, robôs. Hoje veremos em primeira mão o que é conhecido como a corrida para o futuro. Mas a grande questão é, a China pode superar os Estados Unidos? Elon Musk, hoje vamos explorar essa intensa rivalidade e ver a China por dentro. A China de hoje não se resume a fábricas e produtos baratos. A China é uma fábrica de ideias e mentes construindo o futuro. Arrasou. Esta é a China. Isso é um pesadelo para a Tesla. Fabricante de carros BYD. China! Olá, pessoas! A China choca o mundo. Você verá nesse vídeo carros, supercarros, humanoides e ar totalmente de última geração. Você vai ficar por dentro de toda a revolução tecnológica que está acontecendo lá na China. E tem 4 cidades que são futuristas. Quer saber quais são? Vem assistir agora aqui. A última é a mais importante. Fica com a gente até o final. Essa é a cidade de Shenzhen. Uma cidade que era uma pequena vila de pescadores há apenas algumas décadas. E hoje é a cidade do futuro. Olha, aqui, esse carrão. Sonhos são construídos e inovações nascem. Pagamento da palma da mão. Parabéns. Shenzhen. Estamos no Vale do Silício do Oriente. A cidade da tecnologia e da inteligência artificial. As pessoas estão tirando um momento de descanso depois de fazer grandes invenções e descobertas. Estamos em Shenzhen, no sul da China. Aí é o grande centro tecnológico, né, da China lá. É igual feito aqui na América, o Vale do Silício, onde ele tem as grandes big techs, né? Feito YouTube, Facebook. É onde a galera faz as grandes invenções. Vamos seguir. BYD, cidade onde a BYD nasceu. A maior empresa de carros elétricos do mundo. Vamos começar com a fábrica deles. Eles têm uma bela história de sucesso que vamos conhecer. Esse é o Pentágono. Olha que carrão. Eita, a porta fechando sozinha. Não, vê só esse esportivo da BYD. Menino, até como é? A pintura. A pintura, menino. Você nunca viu uma cor dessa nos carros comuns, né? Vê só. E aí, tu queria um carrinho desse? Eu queria. Da BYD? Um brinquedinho desse aí? É um presentinho. Aí tu queria dessa cor aí vermelha ou da cor amarela? Bota aí no comentário. Eu queria o vermelho. Fábrica da BYD, empresa número 1 de carros elétricos no mundo. Olha, e o Pentágono, né? Pentágono. Esse é o carro mais caro da BYD. Elétrico. Custa $250 mil. 250 mil dólares. Só o aro. Será? Nossa. Será que ele pagou esse carro com a palma da mão também? Rapaz, tem que ter muito dinheiro. Ele ia pagar com a mão, com o pé, com o corpo todo aí. Se duvidar, vende até os 250 mil dólares é dinheiro, meu amigo. Ele é muito rápido. É um super carro elétrico. Olha, que grafite. Dizem que esse carro pode até dançar. Veja. Dançar? Eles vão fazê-lo dançar? Acho que sim. Como? Como? Olha a suspensão, né? Aí pode se mover no lugar. Poxa, 360 graus. Vê só. É um brinquedo, velho. É um brinquedo de gente grande, né? Que carrão da BYD. Nenhum outro carro no mundo é assim. Faz isso. Entretenimento. Muito. Eles têm muitos modelos, como esse, por exemplo. Esse caractere significa eletricidade. Parece um raio. Parece um raio, Então esse é um BYD, mas com um logotipo diferente? Sob a empresa BYD, mas é uma marca diferente de carros elétricos. O desenho da matriz da luz significa a galáxia. Olha!
híbrido. Essa torre de energia piscará para indicar quanta energia você já carregou. Me conta uma coisa sobre a BYD. É bom. Acabamos de ouvir a notícia. Aí, no caso do híbrido que ele falou, ele funciona tanto elétrico como a combustão, né? É uma alternativa legal, né, para esse período de transição, né? Tipo, porque aqui no Brasil mesmo, né, a gente não tem muitos pontos de carregamento, né, elétrico, tudo. Aí, se você tem essas duas opções, é uma opção bem viável, né? Também acho. Eu só fico pensando no preço, né, que não é tão viável assim. Que em cerca de 5 minutos, você pode carregar 400 quilômetros. Sim, é verdade. Puxa! Vocês ultrapassaram todo mundo. Certeza. É isso aí. Vocês acabaram de lançar o carregador mais rápido do mundo. Sim, basicamente 1 segundo para 2 quilômetros. Em 5 minutos, 400 quilômetros. Imagina, você tem um carrão desse. Em 5 minutos, tu tem uma autonomia de 400 quilômetros, velho. Imagina você ter um carro desse em casa mesmo, na sua residência. Você coloca na tomada e 5 minutos. Carrega mais rápido que um celular. É mais rápido que um celular. Eu nem tinha imaginado isso, realmente. É sério, meu telefone passa o quê? 1 hora para carregar, 2 horas? O meu ainda tem um carregador turbo para celular e ele carrega, eu acho que em 30 minutos, 40 minutos. E eu já achava rápido, mas um carro carregar em 5 minutos. Poxa. Olha, escolheu o quê? A musiquinha? Começou como uma empresa de baterias em 1995. Isso mesmo. Agora tá explicado. Usando sua própria bateria. Sim. Por isso, vocês são bem-sucedidos. Sim, vendemos mais de 4 milhões de carros no ano passado. Ok. E produzimos mais de 4 milhões de baterias para uso em veículos. Vocês vendem baterias para outras empresas, certo? Sim, com certeza. No ano passado... claro, né? Vai perder a oportunidade? Só a Tesla. É claro. Mais que a Tesla. Parabéns, cara. Parabéns. Belo trabalho. Isso não é propaganda. A Tesla já é um super carro, né? Tem um vídeo da gente que a gente reagiu. Lá na China estava tendo tempestade de granizo e tinha um Tesla no estacionamento. E resistiu. A lataria dele é muito boa, porque a chuva de granizo, né, tempestade tava tendo lá, não tava amassando, enquanto os outros carros, o pessoal tava tudo com medo, botando papelão em cima, porque tava amassando, mas o Tesla não amassou. Pense num carro também que tem uma qualidade muito boa, mas aí a BYD tá se superando, né? E aí, qual dos dois você acha que é o melhor, o Tesla ou a BYD, na sua opinião? Comentem, viu? Promocional. É parte da ascensão da China e como ela chegou até aqui. A China trabalha silenciosamente. Super inteligente, viu? Não, e os carros giram, né? 360 graus. Pressiona Caramba, o carro gira, velho. Quando você é criança, você... Ele gira no lugar. Gira o carro. Gira no lugar, velho. Imagina assim, quem tem dificuldade de fazer uma baliza, né? Estacionar o carro, vai só ficar parado num lugar, botar o carro para girar sozinho. Resolve todo o problema. Resolvido. Carteira do Detran aprovado, carimbaço. Você precisa de Detran. Veja. Quantos carregadores essa empresa tem? Veja. Para cada carro, Olha que lindo. Olha, e o carro dançando, né? Sambando na cara da inimiga. 1995, a receita era Caramba, muito baixa. Foi assim que eles começaram em 1995. Começaram num pequeno apartamento nos primeiros 5 anos, vendendo baterias. E entraram no mundo automotivo em 2003. E as pessoas zombaram deles por estarem atrasados. E agora estamos em 2025. Atualmente temos mais de 1 milhão de funcionários. Uau! Sim. Qual o tamanho dessa empresa? Mais de 1 milhão? Sim, muito grande. 1 milhão de funcionários. 100 mil engenheiros. Como dá pra ver Caraca! Aqui, essa é uma parede de patentes. Veja todas as patentes. Isso é que é valorizar o trabalhador. Pessoa que estudou. Exatamente. E a gente aqui no canal, a gente valoriza muito todos os trabalhadores. Por isso vamos dar o joinha aqui. Opa, não, é like, é joinha. Para todos os trabalhadores, comunista e não comunista, da China e do mundo. Todo mundo. Vamos embora. Exibidas aqui. É só uma parte delas.
venderam 11 milhões de carros. Para quais países vocês vendem mais carros depois da China? Qual país? Brasil, provavelmente. Sabia? Estão todas lá embaixo, como A gente gosta dessas novidades. Essas são as baterias da BYD. Brasileiro, ele é um caso à parte. O brasileiro é apaixonado por veículo automotivo, ou seja, carros. Você desde pequeno, assim, me lembro pequeno, a gente já com um carrinho, o pastor ficava na calçada de casa, tipo assim, ali é uma Fusca, ali é uma Kombi, ali é não sei o que, falando o nome do carro, é um Fiat Uno. Aí você não tinha nem um carrinho, pegava uma pedra, fingia que era um carrinho. Por isso que eu disse logo, quando eles falaram, qual lugar onde vocês vendem mais? Brasil, meu amigo. Brasil gosta desses brinquedos. São colocadas embaixo dos carros. É só a famosa bateria, né? Sim, a famosa Essa é a bateria? O segredo por trás da vantagem da BYD sobre muitas empresas é essa bateria. Uma bateria elétrica feita de fosfato de ferro e lítio. Ela tem um design inteligente, semelhante a uma lâmina, longa como uma espada. É por isso que a chama bateria Blade. Olha, Não, Agora ele só vai falta estacionar andar sozinho. quer dizer, Lady não é porque é espada, não é porque é guerreira, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo. O carro tá estacionando só sem o motorista precisar Tava mexer. ele, Se você for o proprietário, é o único que pode sair e deixá-lo estacionar O sozinho. Detran vai endoidar com um negócio desse. Aqui tudo começou. Eles começaram a fabricar baterias num pequeno apartamento. Esse era o local. Poxa, é começar a história, né? Da BYD, né? Ele vai visitar agora pra gente entender como é que funciona. Ai, tô curiosa, eu não sei a história da BYD. E começou Tudo no começou apartamento, aqui. agora eles compraram o lugar, né? É o mesmo prédio em que estamos. Eita, enquanto a gente tava torcendo, ó, Em 94, 2025. pela Copa do Mundo, brasileiro, o pena de Roberto BYD Baggio, ali, ó. a BYD tava lá Os fazendo... engenheiros tudo estudando, ó. Metendo brasa. e a BYD fazendo lá a bateria, começando uma empresa. Olha depois como... Em 1995 era assim que eles marcavam o ponto para o trabalho. Você o coloca aqui assim. Não Ele seu trabalho é marca o assim? Ainda é assim. BYD significa Build Your Dreams. E aqui escrito em chinês. Construa seus sonhos. Construindo numa pedra. Bem metaforicamente, né? Uhum. Uma pedra para você construir, né? Ó, o monte bicho de tá comentários doidinho. negativos. Tá Ah, meu Deus. roubando. É melhor desistir, feio demais. Você não deve fazer. Toda a mídia os Eita. atacou, ninguém acreditava que eles fariam carros. Esses são os comentários que a mídia fez sobre eles, e eles agora os exibem num museu. Eles tentaram muitas vezes. Isso aí é normal, meu amigo. Tudo que você começa a fazer, parece que tem mais gente lhe puxando para baixo do que lhe incentivando. É raro as pessoas que você vai conseguir, vai lá, mete a cara. Não, a maioria é comentário negativo. Mas aí, o negócio se você está passando por uma situação assim e começou um grande empreendimento, um grande projeto, desista não, meu amigo. Segue lá, segue teu rumo. Ou amiga também, né? Amigo, amiga, segue teu rumo, não desiste não. Segue que um dia vai dar certo. Mas o sucesso não foi fácil. Até Elon Musk zombou deles. Você viu o carro deles? Aí, ó. Então, Ei. depois desses comentários, sim ou não? Não. O futuro. A montadora Olha. chinesa BYD. Superando a rival Tesla em receita pela primeira vez desde 2018. Superando a Esse Tesla. carro tem um O cara que recurso você não mangou, encontra né? em muitos outros veículos. Explica o que E é aí? mangá. A galera ficou debochando, né? Mangando e tal. E os caras indo lá, ó. Humildade, meu velho. E foco. Você chega longe. O negócio é isso. Ele pode navegar. Isso é útil. Mentira! Pra emergência. Mentira! Eita porra. Não, daqui a pouco ele vai dizer que o carro voa. O carro nada agora. Dança, estaciona só. Rodas Nada. Nada e só Isso é pra normal. vira passarinho. O nível da água está Meu muito alto. Na amigo. verdade, estamos mergulhando, não nadando. Isso aqui seria muito útil.
Pra gente aqui que tem alguns lugares que tem algum enchente, é só. Podia chover. Cara, vai se embora. Podia chover o que for, né? Isso é elétrico, tá dentro da água. É, né? Tá funcionando. É o pipoco. Pode abrir a janela, sem problemas. Sério? Sério? Esse carro pode abrir a janela. Até 30 minutos. Poxa. Um socorro, então, né? O carro nadando. É a primeira vez que eu vi na minha vida. Hein? E não entrou água no carro. Vou entrar na água. Agora ele vai testar. Ele foi com o cara, né? Meu agora Deus. Meu Deus. É incrível mesmo, né, velho? Carro Será potente, viu? Não. Se estragou, apagava, meu amigo. Ele ainda flutuará. O carro se transformou num barco. Então o limite é até a janela, assim, né? Não, ele boia. Mesmo que seja profundo. Ah, então ele vai flutuar. Aí ele é água do mar, que aí ele pode quebrar. Não se anime para entrar com ele no mar. É útil para água de enchente e chuva, mas não para água salgada. Não dá para arriscar. Então é só um socorro em casos de enchente. Isso, exatamente. Eu já tava me empolgando, já ia dizer, poxa, você agora... Vou para o alto mar. Atravessar... Fronteiras. Isso aí. Pra China, pra China no carro. A principal razão do sucesso da BYD é que eles mesmos fazem tudo no carro. Eles até fabricam trens como este chamado de Sky Shuttle. E eles exportam para o mundo todo. É usado em São Paulo, no Brasil. Não se trata apenas de uma empresa de automóveis. É uma empresa de tecnologia. 100% da China. Na fábrica. Exatamente, eles não ficaram, né, só, vamos fazer só bateria, não, entrou no ramo de carro, agora não é só automóveis, vamos fazer trem, agora, o que é que a gente vai fazer mais? Agora é tecnologia, em geral. Ou seja, esses carros são 100% produzidos na China, com a indústria da China, ou seja, não vem uma peça do Brasil, uma peça de lá, uma peça de cá, não, é tudo 100% da China, pô. Então eles não dependem de país nenhum para poder produzir o carro. Exatamente. Muito seguro, viu? Estes são os dormitórios dos funcionários. Meu Deus, tem lugar para o funcionário dormir, descansar. Caramba, esse é o carros elétricos a BYD produz por minuto. Por minuto, não. Quanto é? Diz? Os dormitórios do funcionário, beleza. Aí a controvérsia, então, ao meu ver. Tem que descansar. Sim, exatamente, tem que descansar. Mas eu não queria descansar num trabalho. Eu quero dormir na minha casa. Não, mas aí se você, pronto, tem 8 horas de trabalho e você tem 1 hora de descanso, você descansa no dormitório, não vai descansar numa cadeirinha. Acredito que não, viu? Eu acho que ia ficar lá. É pra morar. Pra morar. Eu não sei, depois vamos... Será? O que é que vocês acham? O que é que você acha disso? Tu queria dormir no trabalho ou queria dormir na tua casa? Diga aí. Não, eu acho que eu queria dormir na minha casa. Mas será que esses funcionários, eles estão morando no trabalho? Será? Bora ver se ele diz alguma coisa. Vamos conhecer eles produzem um carro por minuto e 1.400 carros por dia nessa fábrica. Mentira, eles estão bem perto do porto, então exportam para o mundo todo. A BYD está dominando o mundo. Realmente, um carro por minuto. É feito por robôs. Veja, robôs. Não, então os funcionários moram aí. Essa é a fase de inspeção final. O funcionário mora aí. Testando a buzina. Tem que testar agora batendo, viu? Bem, pra ver. Eu acho que é o teste final, né? Olha, ni hao. Opa. Olha os robozinhos aí, ó. Tô trabalhando. Um monte de robô. Agora eu acredito que é um carro por minuto. Olha isso. É tudo a lataria.
Alibaba carro era com placa verde significa que é elétrico. Já a placa azul significa que é movido a combustível. Placa verde, placa verde, placa verde. Isso eu não sabia. Esse não. Placa Deve se sentir sozinho aqui, no meio de tantos carros elétricos. Olhe para isso. Parece que no você Brasil, as placas a gente não viu uma diferença disso não. Todas são cinzas, né? Só tem a diferença se você for, tipo assim, do Poder Legislativo, aí tem a placa preta, né? E judiciário, no caso. E também tem se você for taxista. Aí é placa vermelha. Mas em relação ao elétrico, a gente não, pelo menos não. Eu vou prestar atenção quando eu ver na rua um carro elétrico. Não é a mesma. Eu acho que é a mesma cor, né? A cinza. Francisco, mas na verdade você está em um país seguro. Há câmeras por toda parte, não há moradores de rua, não há risco de roubo. Ao contrário de São Francisco, onde você não pode estacionar seu carro sem que alguém quebre suas janelas. Estamos prestes a pedir um café que será entregue por um drone. Um drone do céu? Um drone trará seu café até aqui. A cidade até tem entrega pro drone. Vamos fazer um pedido agora? Imagina, hein? Imagina você... Não, tô a fim de tomar um cafezinho. Eu mesmo adoro um cafezinho. Pegar o aplicativo, pronto. E de repente chega um drone com um cafezinho aí pra você tomar. Massa, né, não? Tu ia gostar? Eu ia adorar. Drone o entregará. Um aplicativo eu queria um agora? WeChat. Escolhemos o que você quer. Peça Bubble Tea. Chegamos ao ponto onde drones substituem os humanos. Tem um ponto lá, ó. Agora o drone irá ao restaurante pra pegar o pedido? Sim. Eu acho que é até pela segurança do drone, né? Em chegar, fazer o pedido. Eles carregaram o pedido aqui, deste local, que é o centro com muitas lojas neste shopping. Então eles colocam o pedido no drone e ele decola em direção ao local que selecionamos anteriormente. Olha que legal. Vai, drone! Então você recolhe seu produto no ponto de entrega, né? Isso. Está chegando. Você sempre tem que falar. Tá chegando. Tá chegando. Jogou, foi? Tá chegando derramado aí. Não, tá vendo? Esse serviço só está disponível em algumas áreas de Shenzhen por enquanto, mas possivelmente vai se expandir no futuro. Mas eu acredito que vai se expandir pelo mundo todo, porque isso é bem legal, velho. É bem interessante, né? Você fazer o seu pedido e chegar pela entrega de drone, né? Eu acho que isso, tipo assim, se for mais fácil as pessoas fazerem, tipo em shopping. Em shopping é mais fácil você botar, né? Eu creio que praça já é um pouco complicado, porque a pessoa pode vandalizar. Mas eu acho que em condomínio, quem mora em condomínio é mais fácil. Condomínio é uma boa ideia. Olha, os condomínios, vejam esse vídeo, viu? É uma ideia muito boa. Imagina você ter um pontozinho desse. É o dinheiro, viu? Os autônomos. Sem motorista. Colocaram um boné. Sim. Poxa. Vamos escanear. O cara chamou o carro sem motorista agora? Sem motorista, carro autônomo. O carro se move pela tela. Você pede pelo aplicativo e ele vem até você e dirige sozinho. Diz que chegaremos em 24 minutos. Carros inteligentes, né? Basta pressionar aqui. Você vai nos levar. Por que não? Vou colocar a musiquinha. Se houvesse um acidente agora, quem culparíamos? O motorista para responsabilizar? Se for levar uma multa, não tem motorista. Nisso aí eu tenho certeza que superou a Tesla, viu? Os carros da Tesla superou, não quer andar só. Oi. Gostei do chapeuzinho, viu? Lá vai o carrinho lá, sozinho. Muito legal, velho, muito legal esse carro que anda só, né? A gente até já reagiu a um vídeo do carro que anda sozinho. Ele tá até mais completo, né, do que só esse trecho aí. Você pode ir lá, a gente vai deixar aqui pra vocês. Agora não vai agora não, viu? A gente só vai depois que assistir. Depois que assistir esse aqui. Aí ele tá bem mais completo. Tem... Lá você confere tudo. A gente vai deixar aí pra você. É massa. Viu? Vamos seguir. Jovem, trabalhador, inteligente de Shenzhen. Ele vai pagar com a palma da mão. Você pode pagar com a palma da mão nessa cidade. Olha.
Primeiro é preciso registrar a impressão da palma da mão no aplicativo WeChat para poder pagar. Ela pagou. Ah, sim. Aí. Só pagar com a palma da mão. Imagina você pagar com a palma da mão, não precisa estar andando com dinheiro por aí. Aqui a gente tem o Pix, que já foi assim uma vantagem, né? É só você usar seu celular, mas se de repente você esquece seu celular, e aí? Paga com a mão. Paga com a mão. Paga com a mão na China, em Shenzhen. Não tem desculpa pra botar fiado. Que o cara disse, bota a mãozinha aqui, ó. E paga. Essa loja aí, ó, que tá mostrando, é a 7-Eleven, o nome dessa loja. Ela é muito popular na China, viu? Muito popular mesmo. E eles têm um robô que entrega os pedidos no seu quarto de hotel. Olha. Top demais, velho. Muito top. Está pegando o elevador sozinho. Cadê o rostinho do robô? Queria ver um olhinho. Tava ele, ó. Vai pra onde, rapaz? Duvido errar. Duvido. A gente erra, mas ele não. Chegou aqui e depois me ligou. Obrigado. Tudo que você acabou de ver faz parte da vida cotidiana. E você não deu gorjetinha pro robô? Olha, eu fico revoltado nessas coisas. Ninguém dá gorjeta pro robozinho. A gente já viu outros robozinhos trabalhando. 30%. Tem que dar nem que for duas lubrificadas de óleo assim, no parafuso, na porquinha. Dá uma gorjetinha no rapaz. ou 50%? Aí a galera que vai decidir se tem que dar 30% ou 50%. Shenzhen. Mas isso é só o começo. Nos aeroportos chineses, você pode encontrar seu portão usando a tecnologia de reconhecimento facial. Coloque o rosto aqui e vai lhe dizer qual é o seu portão de Shenzhen para Hangzhou, portão 37. Vamos ao coração do Oriente. Não precisa de papelzinho. Caraca, velho. Cara, isso aí eu nunca tinha visto. Você vai saber qual é o seu portão para poder viajar. Só você colocar no seu rosto. Não precisa você estar andando com papel, aqueles papéis, os tickets, né? Você pode esquecer, perder, molhar, sei lá, voar. Fazer qualquer coisa. Coisa. O seu rosto você não perde, né? Não, tá registrado. Botar lá a sua íris. É uma praticidade muito enorme. Caramba, o que é isso aqui? Isso serve até para pegar os bandidos. A história. Shenzhen. Agora a gente vai pra onde? É uma das capitais mais antigas da China e foi classificada várias vezes como uma das cidades mais felizes da China. Feliz! Felicidade, de felicidade a gente brasileiro entende, viu? A gente aqui é o país todo feliz, todos nós somos felizes. Beijão no coração, cada um de vocês. A cidade que abraça o Lago Oeste, designada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Olha. Será que tem robô que ri? Também é a sede da Unitree Robotics. Estou aqui com o G1. Eles o anunciaram recentemente. Ele tem uma flexibilidade incrível. É um dos robôs humanoides mais avançados do mundo. Eu sou mais alto. É quase impossível fazê-lo cair. Ah, não. Pra que esses testes? Ele tem cabeça vazia, o robô. E se você quiser fazer assim, passar o dedo dentro da cabeça do robô? Mas eu tenho pena, velho. A galera faz esses testes dando chute no robô, empurrando o robô. Não, poderia fazer um teste mais inteligente, né? Teve inteligência pra fazer o robô, pra que testar assim, desse jeito? Na ignorância. Tá errado, viu? Tá errado. Os incríveis. Esta é a Unitree Robotics, aqui na China, na cidade de bailarina. Está me cumprimentando. Ni hao. Estamos dando uma volta com ele na rua para ver a reação das pessoas. Quantas câmeras ele tem? Deve ter um bocado. É no joelho, é na perna, na bunda. Tem câmera em tudo quanto é canto, nos ombros, no braço. Opa, tá, é bom parar aí. 1,27 m de altura. 35 quilos. Pesa 35 quilos. É um botijão de gás. Botijão de gás? Posso comprar esse e levar pra minha casa? Sim, pode. Custa $16 mil. Imagine, suas articulações podem realizar movimentos incríveis.
É uma empresa. Vai lutar agora. Okay. Poxa, estamos treinando quase como é Xing-Li, como é o nome daquele ator? Jack Chan. Quase Jack Chan que se cuide. O cara deu um Paranauê ali. Ele fizesse pra mim, eu jogava capoeira pra cima dele, eu queria ver. Dá logo uma capoeira assim, quando eu toco esquitandão, mas era só uma rasteira. Ele pode fazer melhor a ação do Kung Fu. Vendemos para empresas de tecnologia e universidades. A verdade, qualquer pessoa pode comprá-lo agora. Está tudo bem, não tem problema. Mas, na verdade, para você ele ainda não seria tão útil. Entende? Mas algumas pessoas já compraram? Alguns influenciadores. Ah, influencers. Sim. Relógio, que relógio bonito, não é? Olha, esse blusão dele aí, top, viu? Eu vi um desses, sabe onde? Shopee. Na Shopee. Pô, eu tava pesquisando, aí eu tava olhando aqui assim, eu digo, poxa, aí eu digo, rapaz, parece o blusão daquele influenciador, aquele youtuber. Aí eu digo, olha, igualzinho. E tava bem baratinho. Bem baratinho mesmo. Na verdade, muita coisa na Shopee é tudo baratinho, velho. É tudo baratinho, blusão, tem camiseta. Eu gostei do relógio, porque agora não tá mostrando, mas eu vi o relógio dele. Aquele Smart, como é o nome? Watch. Watch. Tem dele também, e esse microfone também aí, que tá na modinha, né? Microfone que ele fica parecendo um botão. Fica bem disfarçado. Olha aqui, ó, tem um aqui, ó. Mas tem desse daqui também, né? Esse é o mais tradicional. Eu vou deixar o link aí para vocês conferir. E se vocês se interessar, ajuda nós, dá uma olhadinha aí, compra um blusão desse aí, ó. Pra sair bem chique. Na descrição. Link na descrição. Para fazer um unboxing, também temos o software. Olha! E aí? Deu uma rasteira, se vai pra capoeira com ele. Eu duvido. Estamos em 2050, aqui, o quê? Mesmo sendo controlado remotamente, ainda é incrível. Eles estão competindo com o mundo agora, competindo com a Boston Dynamics. Agora eu entendi porque a turma deu um chute nele. Tava ameaçando a turma lutando. Aí o cara se assustou e fez, pra lá, velho. Eu não gosto de sair com esse cara não, porque quando ele bebe, ele fica assim, violento. Querendo tirar onda. Quando ele toma 2 litros de óleo, ele fica assim. Ele fica assim, violento. Ele encarna o Kung Fu do bebo nele. Aí ele ia parecendo... Como é aquele do bebinho, a luta do bebo. É complicado, né? Nos Estados Unidos. Vamos lá. Ele rivaliza com o robô Atlas da Boston Dynamics nos Estados Unidos. É melhor esse dança? Esse daí é dos Estados Unidos, né? Esse é o robô Atlas. Ele não vai se mover. Espero que não. Cara, assim é melhor, né? Do que agora lutando. Vamos levá-lo a um café. Vamos embora, pra passear. Levar o robô dele pra passear. O robô pode até cozinhar e ser seu assistente em casa. Bem, agora vamos tomar café com o meu robô. Vamos lá. Tomar um café, você e eu. A partir daí, a bateria dura apenas 2 horas. Era exatamente isso que eu tava me perguntando. Se ele parar no meio do caminho. Né? Parou no meio do caminho, você vai ter que carregar ele. Como é que carrega? Será que é igual o carro lá, autônomo, que em 5 minutos carrega 2 horas? Nada, eu acho que não. Acho que nesse aí deve ser mais. Sério? Todo mundo para pra ver, velho. É impressionante, né? Eu também, eu acho que se eu visse, eu ia querer bater uma foto. Cappuccino. Comprei um café pra ele. Meu novo amigo. Só que eu acho que ele não é muito fã de café, não. Rotina matinal. Posso embora. Está prestes a se levantar. Sozinho. Eita. Menino, arrasou, viu? Aí tá certo, ela vai pra balada. Vamos dançar. Bora. Eu queria ver ele dançar um samba. Eu queria ver fazer um samba, um sambinha de roda, legal. Ou se não, um forrozinho. Será? Ela era miudinha. Rapaz, esse robô...
Eu queria ver. Se esse robô sambar, você desconfia, viu? Um robô sambando, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Olha, ele pode ficar de pé usando as mãos. No caso seria mão ou pata? Ou qual outro nome seria para um robô? Esse bicho de morto. Coraçãozinho. Eita. Eles o embalam numa caixa como essa e o enviam para você. Oi. Obrigado, Unitree. Valeu, Unitree. Thank you. Olha a cidade, a vista panorâmica da cidade. E agora, estamos indo para a cidade de... Esta é Xangai. Xangai. Os chineses não teriam construído uma cidade dessa forma. A história da 1973. Xangai foi escrita nos registros e livros de registro de Xangai é a cidade mais inteligente. Ingleses, franceses e americanos. Que diferença! Eu não disse, Xangai é a cidade mais inteligente da China. Se você viu essas cidades aí, já estava achando inteligente, imagina quando você vê agora Xangai. Essa aí eu tô ligada, é a cidade mais inteligente. Tem a Torre Pérola, né? Tem um negócio aí bem interessante. Olha a cultura, o povo tudo vestido, ó, de roupa tradicional. Pô, eu queria ir pra Xangai pra ficar vestido assim, hein? O trem mais rápido do mundo, do aeroporto para a cidade e vice-versa. Competem com o Japão. Vamos ver. Atingiu a velocidade de 431 km por hora. Embora hoje ele rode a 300 km por hora. Na rota entre o aeroporto e a cidade. Imagina, hein? Você ir pro seu trabalho a 300 km por hora, hein? Eu chegava assim, a não piscar, ou ir pro colégio, quem estuda. Ligeiro demais. Não tinha nem desculpa, né? Dizer que ia se atrasar pra escola. Agora eu tinha mais vontade de pegar na volta, né? Pra voltar pra casa, né? Imagina você viajar também, né? Você fazer uma viagem de passeio agora nas férias, ou uma viagem normal, é pra turistar por aí. Você pega seu celular, sair fazendo vlog de viagem. Muito top, imagina. Tu tá aí dentro fazendo teu vlog de viagem. Ia ser super rápido pra chegar em qualquer lugar do mundo. O recorde mundial de velocidade de trens ainda pertence a um trem japonês, que atingiu 603 km por hora. 600 km. É um avião, é? Taca molesta. Xangai é a capital econômica da China e seu vibrante coração financeiro. Mas a China tem muito mais a oferecer. Então seguimos para o norte. Chegamos à província de Shandong para visitar a fábrica da X-Robot. Vamos lá, poucas pessoas recebem permissão para entrar. Shandong? É Shandong, né? Porque Shandong aqui é a birita. É o espumante, né? O espumante. Eu já tava digo, já gostei, viu? Shandong, tamo junto. É a casa da X-Robot, uma empresa especializada em robôs humanoides. Bem-vindos a X-Robot. É outro lugar. Robôs humanoides. Estamos acompanhados pelo próprio fundador da empresa. Ele disse, este é o nosso primeiro robô. E isso é ouro? Elvis. Ele pode fazer isso é ouro e falar. Essa é a primeira coisa que você vê. Agora, o que vamos... Só que ele ainda é meio devagar, né? O primeiro robô humano é Elvis Presley chinês. Sentado numa pilha de ouro, parecendo teu patinhas. Vai pra Elvis Presley que tá mais rapidinho aí, viu? Mais enérgico. Por isso que eu gostei quando ele falou. Essa é a primeira coisa que você vê. Vamos ver por dentro. China! Posicione seu rosto em frente à tela e tente movê-lo. E você verá que ele segue você. Quantos por cento eles alcançaram? Próximo. Perto de humanos. Segundo ele, 98%. Mentira! 98%, próximo do humano. Agora estamos entrando na sala onde você verá o futuro, onde você verá o quanto a China avançou em robôs humanoides. Eles estão construindo um exército nesta sala. Exército? Poxa! Ixi, já deu medo. Esse é o mais novo robô que eles têm na X-Robot. Esse é o novo. Poxa. Muito bem feito, velho. Assustador. Olha
Essa daí me lembrou Alita, que é máquina de luta, né? Que tem na Netflix aí. É até legal para quem gosta dessa temática, né? Futurista e robôs, humanoide. É uma indicação de um ótimo filme para vocês. Alita, eu acho que é inspirado num mangá. No mangá japonês. Aí eles fizeram muito parecido com essa robô humanoide aí. Show de bola, velho. Olha os detalhes. Eles poderiam representar uma ameaça para a humanidade um dia? Sim. Isso aí. Só pela aquela lutinha, aquela capoeira do outro. Poxa, gente, esse aí só tem um pedaço, né? Faltou a cabeça. No futuro, vamos ter robôs humanoides completos. No futuro, eles serão usados em áreas como educação e saúde. Se tornarão parte da sociedade. Né? A intenção acho que é essa, né? É você... utilizar para o bem, né? Utilizar, assim, né? Para as pessoas, né? Pra ser útil, né? Ser um equipamento de utensílio, né? Tipo, limpar... trabalhar, feito já até acontece hoje, né? A gente acabou de ver na BioID robôs trabalhando, né? Isso, é muito interessante, viu? E os funcionários estavam dormindo lá Agora as expressões... Os robôs vão construir robôs. Eles acham que os robôs no futuro poderão ser usados na educação, em serviços e para ajudar pessoas idosas em hospitais. Eles acham que realmente precisamos de robôs no futuro. Está olhando para mim. Até para, tipo assim, né? Uma exploração, né, espacial, né? Ir para outros planetas, essas coisas. A gente precisa de oxigênio, um monte de coisa, e robô não ia precisar. Só mandar o robô e resolver o problema. O robô não vai envelhecer. Se for para a educação, pode ser isso, né? Atuar na pesquisa, na ciência, né? Pronto, o robô para você ir, sei lá, para Plutão, não sei quantos anos-luz daqui para lá. A gente envelhece, a gente vai ter que passar 10 anos-luz dentro de uma nave. Não, o robô não. Para colonizar novos planetas seria uma ideia legal. Não? Isso significa que no futuro teremos mais robôs. Mais robôs? E talvez não seja impossível impedir isso. Sim. Eles dizem que as máquinas nunca se cansarão de construir robôs. Pense como uma fábrica que constrói carros. Que nunca para. Nunca para. Um robô construindo outro robô. Veja como estão montando as peças. Mas quem dá a característica desse robô, no caso, são a gente, o ser humano, né? A IA está sendo usada. Pode ver que a gente constrói parecido com a gente, né? A gente constrói a máquina humanoide, parecido com a gente. Mas se deixar na mão do robô para ele construir um robô, lógico que o humano vai botar lá na máquina, né? Programar, eu quero que você faça desse jeito e tal, mas... Será que ele sozinho ele consegue construir? Não, ele só está auxiliando, né, a construção, né? Mas o que é que tu acha disso aí? Tu acha que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu de Matrix? A revolução das máquinas. Sim ou não? Se acha, bota joinha. Se não acha, dislike. Esses rostos atrás de você. Então, qual deles é o rosto dele? Procure por ele. Vai! Esse aqui. Era aquele. Aquele último. Encontrei! Foi o último. Mas esse tá com mais sobrancelha. Ele sabe que o rosto dele tá aqui. Elon Musk. Do que é feito? Eita. Demais. É feito com gel de silicone. O que é enorme? Olha as expressões, tu percebeu? Arte. Entramos numa vila chinesa? Legal, né? Esse é um traje tradicional. Um traje tradicional muito perfeito. Chinês. De longe você pensa que é uma pessoa. Esses robôs também serão usados para fins turísticos. Gostei.
Gostei pra caramba, velho. As expressões dele de longe, se você estiver de longe, você pensa que é uma pessoa atuando ali, fazendo movimentos devagar, mas você pensa que é uma pessoa. Você realmente vê que é um robô quando você chega mais pertinho, né? Porque alguma coisa assim é mais paralisado, né? Consegue piscar, mexer a boca, mas aqui, essa parte eu percebo que não mexe tanto. Ele me assustou. Coloque sua mão. Só vê, percebe aqui. O que está acontecendo? O médico pode simplesmente ler a sua mão e lhe dizer como está seu estado de saúde, saudável ou não. Obrigado, doutor. Eu pensei que ele ia ler o futuro estamos dele. num hospital moderno, é um robô realizando uma operação num ser humano. Eles não podem colocar um humano lá, então eles colocam um robô. Então eles esperam que no futuro, robôs vão ajudar os humanos no hospital, em cirurgias, na medicina. A não ser que um dia vai sobrar mais nada pra gente, hein? Não vai sobrar mais nada pro ser humano. O robô vai tentar educação, eles vão trabalhar pra gente. Turismo, saúde, segurança. Daqui a pouco vai sobrar o que pro ser humano? O que é que a gente vai fazer aqui? Alguém me diga aí. Eu acho que acontecendo uma situação dessa, eles vão estar trabalhando, vão estar gerando renda pra gente viver com uma qualidade de vida melhor. Pelo menos seria uma coisa, um ideal. Eu não sei se os governantes iam fazer isso, mas seria legal. A gente viver, só viver. Isso aí seria o sonho, né? Sonho. O ser humano é complicado, viu? Ele não pensa muito dessa maneira, não. Os outros têm qualidade de vida. Ele pensa aí. Imagina ele mesmo você ter um planeta melhor, as pessoas pensando melhor. Utopia. É assim que eles montarão os robôs humanoides. Ele pode dar socos? Pra que você quer um robô dando soco? São coisas que nos ajudarão como humanidade. Humanidade? Dando soco? É alguma coisa estranha. A gente tá vendo, né? Não, humanidade é aqui. A gente viu que... Não dando soco, isso aqui é humanidade? A gente viu os drones, né? Na Ucrânia e nesses outros lugares aí, que é que eles estão usando, né? Pra que eles estão usando os drones? E robô dando soco, né? Eles podem usar também, né? Pra fazer coisas ruins. Essa é uma parte que eu não gostei, não. Obrigado, obrigado. Ok. Você vai se sentir num filme de ficção científica. Este aqui é o mais recente robô com pele que eles conseguiram fazer. Você pode tocar a pele. Ela parece real. Qual mão é real e qual do robô? Caramba! Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao futuro, meu amigo. Parece aquele filme, aquela série que a gente assistiu, que o pessoal ficava... Produzir humanos. Sério? Sim. Exatamente. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Parece que eles estão tentando produzir humanos. Só que em máquina, né? Só que em máquina. Caraca, bicho. Eu não sabia que estava tão avançado. Enquanto os Estados Unidos e outras potências globais estavam ocupados travando guerras e conflitos aqui e ali, a China estava silenciosamente embaralhando o baralho para reescrever as regras do jogo, de forma calma e efetiva. Exatamente, e a gente preocupado com futebol. Beethoven. Uou, me assustou. Eita. Ele atacou. Beethoven. Batendo no rosto de Beethoven. Não, que é isso? Não. A Grã-Bretanha já governou muito, depois saiu discretamente do palco após 2 guerras mundiais. Então, será que está na hora dos Estados Unidos também se retirarem discretamente? Eita, caiu. Cansou de trabalhar. Essa semana inaugurou a maior estação ferroviária da China. Na China já tem grandes. Essa é a maior de todas as maiores. Clica aqui, ó. Vem com a gente nesse vlog de viagem e a gente te espera lá nessa viagem maravilhosa. Sim.